Gênesis, capítulo de número 1 e versículos de número 11 e 12, que diz assim: Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã que está assistindo este vídeo, nós muitas das vezes estamos nos perguntando de que forma que eu posso prosperar na minha vida, como eu prosperar na minha vida. E a Bíblia, ela tem bênçãos para nós. A Bíblia está repleta de promessas e bênçãos na minha vida. E nós podemos observar que neste capítulo qual nós lemos, nestes versículos, Deus está falando sobre a terra. Ele criou as vegetações, ele criou as plantas, e ele ele ordenou com a sua voz que essas plantas pudessem frutificar. Ele ordenou que toda a vegetação pudesse frutificar, ou seja, criar frutos. Você sabe que num pé de jabuticaba você vai colher jabuticabeira. Você muito bem sabe que num pé de ameixa você vai colher ameixa. Isto é um desígnio, uma ordem de Deus dado às vegetações, dado às árvores frutíferas, para que elas pudessem frutificar. Nós aprendemos que os frutos na terra, ela tem sempre a função de alimentar as pessoas, alimentar inclusive os animais e os organismos. E olha, eu vou dizer para você, mesmo que muitas das vezes nós estejamos como uma terra ferida, ainda assim nós podemos frutificar. É por isso que nós também precisamos cuidar da nossa alma, do nosso ser, para que nós vamos frutificar sempre, querendo ou não. Se nós não cuidarmos e estivermos deprimidos, estivermos para baixo, nós vamos frutificar de uma forma ruim. Exatamente. Mesmo em solo ferido, Deus ainda planta promessas em você e ainda vai colher muitos frutos. Você sabe que os frutos não é uma força para a planta, não é algo extraordinário. E quando nós olhamos para a Bíblia, depois quando Deus vai criar Adão e Eva, depois ele fala para o homem: multiplique, governe, frutifique sobre a terra. Ele também manda o homem frutificar. É óbvio que ele está falando de frutificar sobre filhos, mas nós também podemos colocar esta parte, colocar esta revelação sobre frutificar em todos os sentidos da nossa vida, inclusive a vida material. Você, como eu disse, frutifica sua bondade, você pode frutificar a sua misericórdia, você pode frutificar em vários sentidos, em vários departamentos da sua vida, inclusive na vida financeira. Você também pode frutificar, você também pode frutificar mais. Nós olhamos em toda a Bíblia homens de Deus que eram riquíssimos, eram homens que tinham muitas posses, muito dinheiro, e inclusive
e não diferente disso, ainda andava. E apesar disso, andavam com Deus, como Abraão, como Jó, eram homens que tinham muitas posses. E você vai observar na Bíblia que Deus considerava Abraão como um amigo. Como ser um amigo de Deus e mesmo assim ter dinheiro? Como andar com Deus e não se desviar pelo dinheiro? Isto é a melhor forma que nós aprendemos de ganhar dinheiro e ainda assim repousarmos o nosso sono, a tranquilidade de sermos honestos, de sermos bons servos de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala para que a semente que fosse jogada à terra, as vegetações, elas cresceriam e dariam fruto. E isso profeticamente é para mim e para a sua vida. Você não pode ter uma dor para frutificar. O trabalho, ele não foi amaldiçoado. É nós muitas vezes que amaldiçoamos o nosso trabalho. Por falta de senso de propósito, às vezes nós só vamos para o emprego que nos paga um salário e nós não frutificamos nada. Então, você pode sim frutificar. Frutificar não depende do terreno ao redor, mas das raízes dentro da palavra. Você pode frutificar mesmo que às vezes você pensa, esse terreno não vai dar certo. Mas você melhorando o terreno, você trabalhando na terra, vai frutificar, porque a palavra, como uma semente no seu coração, ela sempre frutificará. A terra pode parecer seca, mas se a semente for de Deus, o fruto é garantido. E agora você pode me perguntar, tá bom, Abner, eu entendo isso, mas como frutificar ainda dormindo? Se você observar o Salmo de número 127, que diz: o que adianta o homem levantar muito cedo e ir dormir muito tarde? Neste período de tempo ele ficar trabalhando de manhã à noite, se ele vai comer o pão de dores, mas aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Está falando sobre pão. E você já observou, por acaso, quando você dormiu, você acordou com um pedaço de pão na sua cama? Você já viu essa cena? Óbvio que não. Como que Deus dá o pão enquanto dormimos? Porque Deus nos dá sonho. E esta é uma chave poderosa. Qual é os sonhos que Deus deu para você? O inimigo das nossas almas tem feito cada vez mais a humanidade dormir pouco e assim tendo problemas de sono, tendo insônia, tendo problemas psicológicos por falta do sono. Muito entretenimento às vezes nos faz dormir pouco, e dormindo pouco nós não temos tempos de sonhar. Sonhar na Bíblia sempre são visões de Deus. E para você sonhar, você tem que entrar num estado de sono que você vai dormir tranquilamente. E às vezes, eu e você não estamos dormindo tranquilamente e não temos tempo para sonhar. Não sonhando, nós não temos a visão daquilo que Deus quer para nós. Nós não temos a visão, nós não teremos a provisão. Provisão, significa aquilo que vem antes. Visão é aquilo que eu estou vendo. Deus já tem provisão para mim e para você. Você não precisa ter dor para ter a provisão, mas você precisa ter a visão. E muitas das vezes nós não estamos dormindo adequadamente. E esta é a palavra que eu tenho para você. Durma bem, durma tranquilamente, porque Deus vai te dar sonhos. E estes sonhos falam a respeito de seu propósito. Deus vai esclarecer visões na sua vida e você vai frutificar, você vai prosperar. É assim que eu creio na palavra de Deus, é assim que a palavra diz e é assim que eu te abençoo em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu aqui junto com o meu irmão
junto com a minha irmã, estamos orando neste exato momento, Pai, pedindo para que o Senhor venha frutificar na minha vida e na vida de meu irmão. Eu não sei qual é o problema, muitas das vezes, que ele está enfrentando, Pai, mas, Senhor, que o Senhor possa frutificar na vida dele, que os sonhos, assim como semente, possam ser plantados na mente desta irmã, deste irmão, e projetos grandiosos irão nascer destes sonhos. Projetos nascidos e sonhados no céu se realizarão na terra, na sua vida. Eu declaro isso para você, eu declaro isso para a sua vida. Os sonhos de Deus irão se cumprir na sua vida. Os sonhos que foram sonhados na eternidade irão se cumprir na sua vida. Ó Senhor, todo sentimento de humilhação, todo sentimento, Senhor, de pequenez, seja desfeito agora da vida desta minha irmã, deste meu irmão, e que aquele sonho que ela sempre sonhou e deixou enterrado venha a ser descoberto, venha para fora e venha frutificar, trazendo mais e mais frutos, frutos de bênção, frutos de prosperidade, frutos de saúde, saúde na mente, saúde no coração, saúde na alma, Senhor, e ela possa viver tranquila, contente com o pão vivo que desceu do céu, que o Senhor tem para nos dar. Em nome de Jesus é o que eu declaro para a vida do meu irmão, para a vida da minha irmã, em nome de Jesus. Antes de ir embora, eu quero pedir para você colocar aqui embaixo um comentário dizendo: esta palavra falou comigo. E eu vou dizer para você: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, ninguém e amém!